Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma reunião de estudos. Vamos esperar nossos amigos entrarem, né? Já devem estar entrando por aí. Vamos aguardar. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão assistindo aqui. E vamos orar muito. O mundo está precisando. Olá, 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 Eliane, Carlos, tudo bem? bom? Joia. Joia. Tudo jóia. Esperar os nossos amigos entrarem, né? Uhum. E o Giovanni, está ainda aí? Não, Não, ele está em Pouso Alegre, na casa dele. Ah, tá. Vocês que foram lá. Não? não, dessa vez foi de longe só mesmo. Ah, tá, tá. Só parabéns de longe. A internet aproxima. Ah, sim. Sim, com certeza. Ah, tá bom, beleza. Mas ele tá bem, né? Graças a Deus. Tá, Tá tá joia. joia. Beleza. Mas a internet aproxima sempre a gente, né? Essa internet ela é maravilhosa. Com certeza. É só saber usar ela, né? É, Ali, nessa parte de estar sempre perto da família, ela é maravilhosa. sim, com certeza. Marli, boa noite. Olá, Marli. Boa noite, Eliane, Carlos. Boa Dona noite. Clara, boa Vou noite. virar aqui para a Dona Clara. Tudo bem, Dona Tudo bem, Clara? dona Clara? Bom, Beijo. Esperar a Lucélia entrar, né? A Fernanda. Hoje, Olá, oi, Fernanda. boa noite. tudo bem, pessoal? Vamos deixar um parabéns aqui para o Giovanni. Opa, Obrigada. Legal! Aniversário? Aniversário Do filho do Carlos, da Eliane. Que bacana, parabéns para ele. Deus abençoe. Obrigada. Deus obrigado. abençoe. Bom, a reunião, a prece inicial é a Lucélia, né? Ela deve estar entrando aí já já. Evangelho eu faço. Aí depois Livro dos Espíritos é o Carlos. Vibrações Marli. Lista Eliane. E a prece final, Fernanda. Fechou. Certo. Já são 6 horas. O que fazemos? Esperamos a Lucélia, começamos. Tem alguém no suporte? Sei lá, o Pedro pode fazer a prece inicial. Ele é até Pode. escondido. Ah, ele Poderia? não gosta, tá? Ele tem vergonha. Posso eu fazer, então? Pode. Então vamos começar, então. Então, vamos abrir as orações, nossas mentes, para receber os aprendizados, os direcionamentos da reunião de hoje. Que nossos guias espirituais se aproximem, através de nossas intuições, nos guiem. Amém.
Oi, Lucélia, tudo bem? Oi, tudo bom? Desculpa que eu entrei atrasado. Ah, agora você Imagina. faz a prece final, então. Ai, meu Deus. Certo? Pode ser? Pode ser. Gente, sobre o Evangelho, tem dois últimos itens, né, que são bem pequenininhos, o 20 e o 21. Se vocês me permitirem, eu já acabo com eles. Semana que vem a gente começa novo. O que vocês acham? Sim, sim, Sim. certinho. Então tá. Pequenininho. O item 20 tem uma pergunta feita a São Luís, Paris, 1860. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria inconveniente ver por toda parte somente o bem. Seria uma ilusão que prejudicaria o progresso. O erro está em direcionar tal observação em prejuízo do próximo, rebaixando-o sem necessidade perante a opinião pública. Seria ainda condenável fazer isso apenas para satisfazer a nós mesmos, com um sentimento de malevolência e de alegria, ao verificar o defeito dos outros. Ocorre o contrário quando, lançando um véu sobre o mal, ocultando-o do público, limitamos-nos a observá-lo para tirar dele lição pessoal, ou seja, para estudá-lo, e evitar fazer o que repreendemos os outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele os problemas da humanidade se não estudasse os modelos? Bom, essa pergunta, ela vem de encontro com uma coisa que eu acredito, e ele menciona aqui. Em tudo na vida do que a gente faz, tudo depende da intenção. Tudo. Qualquer atitude que a gente tenha, tudo depende da intenção. Então, quando a gente observa uma falha de alguém, um colega, um parente, seja quem for, né? É uma coisa que é observável, né? E aí depende da nossa intenção de cair no erro ou não. Se a intenção é aprender, né? Por exemplo, não quero fazer o mesmo que essa pessoa fez. Tudo bem. Agora, se for para você reparar no erro do seu amigo, do seu colega, do seu parente, e fazer com que isso seja utilize isso para denegrir a imagem dessa pessoa, ou para, talvez, isso é muito comum, né? Tirar sarro, né? Da incapacidade do outro. Isso, na verdade, essa atitude é a atitude do fraco, né? O fraco, ele tem que rebaixar as pessoas para ele poder aparecer. Então, aí já não é legal. Então, de novo, tudo depende da intenção. E tem alguma pergunta, algum comentário? Eu gostaria de fazer assim, Marcelo. Algumas pessoas falam assim, acontece alguma coisa com a gente nessa vida, né? E aí a pessoa fala assim, sabe o que é? Que você fez isso na vida passada. Nem sempre, né, Marcelo? Não. Nem tudo está relacionado à vida anterior, às vidas anteriores. Muitas coisas que acontecem conosco nessa vida são resultados do que fazemos nessa vida. A ação-reação, né, que é uma lei universal, uma lei de Deus universal, uma lei do Criador universal, ela age a todo instante. A todo instante. Eu estudando para me preparar para a obsessão, né? Para falar sobre a obsessão, eu tenho visto muito disso, né?
Então, mesmo no caso da obsessão, às vezes, nós abrimos uma brecha, né, diminuindo a nossa vibração, e não é uma pessoa, não é um espírito que quer se vingar porque a gente fez algum... Não, simplesmente é um espírito que quer aproveitar que você abriu a brecha e aí faz a festa, né? É simplesmente por motivo, simplesmente para... Porque essa pergunta foi feita pela Neide Goulart, sabe? Que ela acompanha o trabalho aqui, né? Ela é assídua do YouTube. Certo. Então, ela falou para mim, olha, Marli, eu vi a palestra do perdão, mas eu fico pensando que você era muito pequenininha para já começar a fazer tantos acertos, né? E aí eu falei para ela, olha, nem sempre isso é coisa de vidas passadas, pelo menos que foi já me dito, né? Uhum. No dia, quando eu questionei, eles me falaram, olha, nem sempre de vidas passadas, pode ser da atualidade mesmo, que vai refletir em outras vidas posteriores. Sim, sim. Aliás, a gente percebe a ideia dos espíritos, né, que nos monitoram. Quando eles sugeriram a obsessão, se você prestar atenção, é uma sequência do que você falou, certo? Sim, É uma sequência lógica, você fala sobre a obsessão. Porque a obsessão, normalmente, é a falta do perdão, né? Exatamente. Não sempre, mas pode no ser. meu caso, foi. Então, sim, pode ser um problema dessa vida, né? Obrigada por esclarecer, Marcelo. Sim, senhora. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? O capítulo 5 do Evangelho, que trata bem-aventurados os aflitos, ele fala que nós temos duas causas das aflições: anteriores, que seriam de vidas passadas, e atuais. Então, muitas vezes, a gente tenta procurar as causas anteriores em vidas passadas, e, na verdade, só estamos errando agora. Então, é muito interessante a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando o Agostinho diz: faça uma reflexão do que você está fazendo. Eu, toda noite, fico refletindo o que eu acertei e o que eu errei durante o dia. Por quê? O autoconhecimento vai fazer você falar assim, peraí, se eu estou errando tanto a mesma coisa, por que é? Essa palavra intenção, essa é a palavra-chave para tudo na nossa vida. Qual é a minha intenção? Eu estou fazendo algo, tentando acertar, e erro. Tá tranquilo, você aprendeu com o erro. Agora, a minha intenção é prejudicar, a minha intenção é fazer o mal, então aí já não está correto. Sim. E é muito interessante porque todos nós temos as leis divinas na nossa consciência. Nós não conseguimos usar a todo instante. Por quê? Porque nós temos uma vibração baixa, como bem falou o Marcelo, que vai falar bem na obsessão. A gente abaixa e eles esperam esse momento para poder agitar com a gente, deixar a gente cada vez mais nervoso, mais irritado, respondendo, discutindo, brigando. Por quê? A gente... Eu vou usar à medida que eu estou melhorando. Voltou. Oi, Marli. Ô, pessoal, peço desculpa, caiu a internet aqui. Marli, todo mundo caiu. Caiu? A de vocês também? Sim. Foi geral. E eu fiquei orando, porque eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Pode concluir, Carlos, desculpa. Então, como as leis divinas estão na nossa consciência, à medida que eu vou evoluindo, eu vou usando mais dela com mais facilidade, porque eu consigo acessar. Quando eu estou rústico ainda, quando eu estou uma pessoa, um espírito ainda bem em base, eu não consigo acessar todas elas, rapidinho. Mas à medida que eu vou evoluindo,
eu vou me melhorando, que eu vou crescendo, é mais fácil de acessar. E aí eu erro menos. Sim. A intenção, ela é algo que, assim, para tudo dentro da vida do espírito é a intenção que vale. Qual é a sua intenção? Acertar. Errou. Volta lá e refaz. É o que acontece com a nossa reencarnação. A gente vem para mais acertar do que errar. A gente mais erra do que acerta. Porque a gente vai evoluindo. É assim que a gente vai crescer. Mais alguém? Pode continuar? Pode continuar. Então, eu vou ler também o item 21, né? Também por São Luís, em Paris, em 1860. A pergunta feita foi: haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? Essa questão é muito delicada e aí é que é preciso fazer surgir a caridade bem entendida. Se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não há nenhuma utilidade em revelá-las. Porém, se elas podem prejudicar aos outros, é preferível o interesse da maioria do que o interesse de um só. Conforme as condições, desmascarar a hipocrisia e a falsidade pode ser um dever, pois é preferível um homem cair do que vários serem enganados ou serem suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e das desvantagens. Gente, isso é muito complicado. Muito complicado. Porque se você vai revelar alguma coisa, né, para não prejudicar as pessoas, você tem que ter certeza absoluta de que aquilo é verdade. Então é complicado. Vamos supor que está muito claro, que é óbvio que a pessoa fez alguma coisa que vai prejudicar várias. Bom, aí, se você tem certeza absoluta, como ele fala, que é um dever. Por exemplo, acho que foi o Martin Luther King que falou isso. Ele disse que o maior problema não é as coisas ruins que se fazem às pessoas, né? O ruim é quando as pessoas se calam, né? As pessoas se calam, é mais ou menos isso que ele falou. Se calam e não combatem o mal. Por exemplo, dá licença, Marcelo. O Martin King mesmo, ele fala, né, que o que me assusta não é o silêncio não é os gritos dos maus, mas é o silêncio dos bons. Exatamente. Obrigado. É isso mesmo. Isso é verdade, né? Por exemplo, às vezes as pessoas acham que você posta alguma coisa falando sobre o desmatamento, ou sobre as queimadas, ou sobre o maltrato de animais, ou sobre esses assuntos polêmicos, e as pessoas acham que você é um chato. Mas não é chato, isso tem um nome, isso chama cidadania. Você ser cidadão, né? E se encaixa bem nisso aqui, né? A gente sabe todo o mal. É muito simples, né? Para aqueles que negam o dia de hoje e os próximos, né? Desse calor anormal, é a consequência. Se as pessoas tivessem abrido a boca, tivessem aberto a boca, abrido é bom, hein? Aberto a boca lá atrás, no passado, né? Na década de 30, vocês sabiam que já se conhecia os efeitos do efeito estufa na década de 30? Isso já se sabe há muito tempo. E ninguém fez nada. Então, esse tipo de coisa a gente tem que, sim, falar. Porque a gente, como eu já falei várias vezes, o mundo, nós vivemos em comunidade. A gente tem que esquecer um pouco do eu e lembrar do nós. Né? Se alguma coisa prejudica a comunidade, se é uma consequência ruim, danosa, a gente tem que abrir a boca e falar. Se não, como o Martin Luther King falou,
Nós somos, como é que chama? Quando coopera com um crime? Cúmplices. Cúmplices, exatamente. Nós somos cúmplices do que está acontecendo. É complicado. Mas, de novo, só quando se tem certeza daquilo que se fala. Porque senão aí tem outro nome isso, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma observação? Quando eu estive lá com o Parma operando o servidor em 2018, havia 2 médicos para umas 1.000 pessoas. Então, é lógico que tinha pessoas atropeladas, acidentadas, tudo lá no servidor, no corredores. Então, quando o Parma fez a cirurgia, pós-cirurgia, veio para casa, ainda estava em acompanhamento médico, eu escrevi uma carta para o Dória, eu não quis mandar e-mail. Eu escrevi uma carta para ele, que eu falava para ele assim, por que você não sai da sua cadeira e vai lá ver na realidade que vive as pessoas? Porque aquilo não é um hospital, é um matadouro. E ele fez, entendeu? E assim, ligou aqui para casa, eu me identifiquei, eu pus meu CPF, meu RG, ligou em casa. Você confirma tudo que você falou? Confirmo, foi eu que escrevi a carta. Então, ele mudou o servidor. Eu fui buscar um documento do Parma, já não era mais aquela empresa terceirizada, tomava conta, já era uma outra. Houve impacto? Eu não sei se foi a carta, mas eu tentei, entendeu? Porque aquilo não podia continuar. Não era questão do Parma, era de todas as pessoas que estavam ali. Então, eu acho que isso aí, eu fiz, sim, mas eu não me arrependo, não. Como diz o Carlos, valeu a intenção? Valeu, sim, eu acho. Sim. Porque eu não fiz pelo Parma, eu fiz por todos que estavam ali. Muito bem. Mais alguém? A Fernanda parece que está querendo falar. A Lucélia também. Não? Bom, então da minha parte é isso, pessoal. Obrigado. Agora é o Carlos. Passa a bola, mano. Vamos lá. Hoje vamos falar da 263 até a 266. E aí, na próxima semana, a gente encerra. Nós estamos falando sobre a escolha das provas. 263. O espírito faz a escolha imediatamente após a morte? Não, pois muitos creem na eternidade das penas. E como já vos foi dito, isso é um castigo. Então, quando nós falecemos, quando o corpo acaba, nós temos ainda um período para ter o desencarne. Então, não é imediato, muitas vezes. E o imediato é de quem já é um espírito mais preparado, melhor. Nós ainda demoramos um pouco, seja porque a gente quer ficar na carne, seja porque a gente não quer se separar da família, seja porque a gente está tendo que dos bens materiais, enfim. Às vezes a gente ainda está querendo ficar aqui na Terra. Isso demora um pouco. Então, não é imediatamente. E fora que, como a gente assistiu no filme do Nosso Lar, quando tem, de fato, desencarne, como André Luiz saiu e tudo mais, vai trabalhar um pouco, vai estudar um pouco, vai se aprimorar para depois ter um pouco mais. E aí, essas escolhas virão no momento do projeto reencarnatório. E aí nós vamos ver o que a gente consegue. A gente pode até, durante o período que a gente está na erraticidade, fazer uma série de rascunhos, né? Do que a gente pretende, o que a gente quer, mas a efetivação vai ser no momento do reencarne, o projeto reencarnatório. 264. O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se a uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que se lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Então, como a gente viu da última vez, a escolha das provas ela é
genérica, né? Não é no ponto. Eu escolho o gênero. Olha, eu tinha visto do álcool, do cigarro, então eu quero nascer com espíritos que tenham algo semelhante para que eu possa comprovar que eu passei por isso. Olha, eu quero ter a riqueza, porque com a riqueza eu vou ajudar as famílias carentes e mostrar que eu aprendi com a riqueza. E, às vezes, quando a gente faz o nosso projeto, os espíritos bons que estão lá, mais o nosso anjo de guarda, faz os alertas. Olha, você não está escolhendo muito, não é muita coisa que nós estamos colocando, não é possível fazer um pouco menos agora e deixar mais para depois. Só que, muitas vezes, quando a gente está na erraticidade, o espírito ele acha que tudo é mais fácil. Porque lá é tudo mais simples. A gente está vendo como é que funciona. Quando a gente vem para cá, que tem o véu do esquecimento, nós não falamos sobre as leis divinas que estão na nossa consciência. Se elas a gente não consegue acessar com facilidade, imaginou lembrar o que nós temos que passar aqui? Aí falta o arroz, a gente fica bravo porque está faltando arroz. Não tem um tênis novo, um tênis de marca, fica bravo porque não tem um tênis de marca. Porque a gente começa a não aceitar. Eu gosto muito de falar sempre isso, resignação não é comodismo. Então, a gente aceitar com resignação as limitações financeiras, intelectuais, físicas que a gente tem, não significa que a gente vai ficar acomodado, sentado, esperando o bonde passar. Eu aceito com resignação, não questiono Deus, mas eu vou à luta para superar aquela dificuldade. Vou me esforçar para estudar e ter um emprego melhor, vou esforçar para ir atrás de um remédio, de um medicamento que cure a minha doença. Enfim, eu não fico parado. Então, isso é resignação. E, às vezes, quando a gente faz esse projeto reencarnatório, que a gente coloca essas limitações, a gente se esquece, né? E aí a gente começa a questionar Deus. Por quê? Por que Deus? Por que Deus fez isso comigo? E Deus não faz nada. Simplesmente, você escolhe o que você vai fazer. Só que, né, a gente esquece, né? E aí cobra Deus. 265. Bom, pessoal, tem aqui alguma questão a acrescentar? Podemos continuar? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Pode falar. Você falou assim que muitas das vezes não faz essa... aqui, né? Não há muitos que acreditam na eternidade na primeira, né? O espírito faz sua escolha imediatamente. Aí você falou que fica apego ao material, não é isso? Quando você desenha... Por causa, às vezes, da família. Isso tem a ver... eu tenho uma grande dúvida sobre isso. Tem alguma coisa a ver com a crosta terrestre, é isso? Tem a ver com o espírito não querer sair dela. Não com a crosta, mas com o espírito. Está comigo. Eu fico olhando e vendo minha família e falo, por que eu estou junto com eles? Por que eu não estou... O meu carro que eu deixei, acabei de comprar. Então, tem a ver com o espírito. Porque é ele quem está vendo e não quer se desvencilhar. Então, nesse caso, ele fica entre um lado e outro? Fica mais aqui do que lá. Então, é isso que minha dúvida. Fica mais aqui do que lá. Obrigada, Carlos. Se você observar, no filme do Nosso Lar, o André Luiz, até ele conseguir se desvencilhar do umbral, ele ficava mais preso aqui do que lá do outro lado. Por quê? Porque nós queremos aqui ainda, a gente não houve o desencarne. Houve o falecimento, os órgãos não funcionam mais, mas o desencarne se dá quando? Quando eu realmente deixo tudo e for viver a minha vida na erraticidade. Aí houve o desencarne. Esse é demorado, para cada um é de um. Porque cada um vai ter o seu jeito. Eu falei de dinheiro, mas pode ser família, pode ser uma série de coisas, pode ser um emprego. Eu me lembro, lendo o livro do Passeri com o Dr. Inácio. O Dr. Inácio ele foi presidente de um sanatório, né? E ele fala que quando ele desencarnou, quando ele faleceu, ele ficou louco. Por quê? O presidente que assumiu no lugar dele fez muitas mudanças. E ele não aceitava. Ele não aceitava as mudanças. Só que ele não está mais aqui, ele está desencarnado, ele faleceu. Ele não conseguia se desvencilhar do cargo de presidente daquele sanatório. Então,
Cada um tem o seu. Pode ser uma série de coisas, não uma só também. É muito difícil. Esse momento, que parece simples, é muito difícil. Por isso que nossas orações para os desencarnados, elas são assim, elas são fundamentais. Para não usar o termo essencial. Porque eles precisam. Às vezes a gente fala assim, não, era uma pessoa tão boa, né? Teve uma passagem legal. Não sei. Porque a gente não sabe o nível de apego que essa pessoa tem. Então, as orações são fundamentais. Podemos? Podemos. 265. Se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, há os que escolhem por simpatia e pelo desejo de viver num meio adequado aos seus gostos, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais. Por certo. Mas só aqueles cujo senso moral ainda é pouco desenvolvido. A prova decorre disso, e eles a sofrem por tempo mais longo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos o meio de resgatá-las em provas proveitosas. Então, aqui há uma dúvida, né? Kardec falou assim, tá bom, mas se o Espírito pede como prova, aquele malandrão pode pedir para aparecer no meio só para abusar, né? Nós vamos usar, então, a palavra que o Marcelo usou na outra. Intenção. A intenção de um é passar pela prova. A do outro é abusar do vício. Esse que abusa do vício, o que vai acontecer com ele? Vai ficar ali cada vez mais marcando o passo. Ele não vai conseguir sair do lugar. O outro vai estar tentando. Ele escolheu nascer naquela família, naquela região que é propícia para aquilo. O uso de drogas, por exemplo, para a prostituição. Ele vai nascer, mas ele vai buscar sempre superar esse limite que ele tem. E se ele vencer, já imaginou que maravilha? Venceu, passar por essa prova? Então, e aí, onde entra a nossa parte? Quando criança está perto de você, põe o dedinho aqui na cerveja para você experimentar. Não deixa. Você não sabe como é que é aquele espírito que está ali. Você não sabe o que ele traz de bagagem. Então, nós precisamos tomar nossa parte, também na questão anterior do Evangelho, fala que a gente tem que tomar cuidado se a gente sabe que é verdade para falar. Aqui também, a gente sabe que muitas vezes, se você falar, eu, como sempre fui um cara muito currão, eu falava e eu arrumava encrenca na minha família. Por quê? Quem sou eu para falar? Já pensou lá com 25, 26 anos, falar para um tio, não fazer isso com o meu priminho? Eu tinha problema, sempre tive problema, porque eu não consigo não falar. Porque mesmo que eu fosse também, não estava com eles, tomava minha cerveja com eles, eu não fazia isso com criança nenhuma. Porque na minha concepção, não era espírita, mas na minha concepção isso é errado. Eu não falava de espírito lá, falava que uma criança podia ser viciada. E hoje, depois que eu fui estudar o espiritismo, eu vi que o espírito traz tudo consigo. Então está tudo comigo, que sou eu. Então, se aquele espírito tem esse vício, tem a propensão para esse vício, imagine o que eu estou fazendo com ele. Com 3, 4 anos de idade, eu estou dando a oportunidade de ascender já no alcoolismo. E aí a responsabilidade é de quem? Quem fez isso? Então, nós precisamos tomar cuidado. Nossa parte em ajudar é sempre estar colocando o nosso pensamento. Se onde eu estou, falar de reencarnação não é legal, a gente vai falar da parte material, que traz doenças, que a gente tem que tomar cuidado, que pode ser um alcoólico antes da hora. Então, é falar aquilo que não, o que dá, a gente fala. O que não dá, a gente não vai no espiritismo, vai na patologia. Beleza? Posso fazer uma pergunta, Carlos? Pode. Então, a gente traz no espírito
alguns mal, assim como nós evoluímos, né, os aprendizados que a gente também traz esses maus hábitos. Tudo está no perispírito. Tudo é gravado lá. À medida que nós vamos evoluindo, aquilo que não é bom vai sendo substituído pelo que é bom. Então, eu tenho o hábito do jogo, da bebida, do uso de drogas, do cigarro. Eu preciso passar por tudo isso e zerar. Enquanto não zerar, está lá. E vai ser acessado. Então, bom ou não bom, as minhas qualidades estão no perispírito. E elas serão acessadas assim que tiver uma faísquinha. Por isso, nós vamos tomar cuidado com as crianças que estão conosco. Imaginou o professor, as pessoas da escola de forma geral, porque a gente fala do professor, mas tem a merendeira, e você vai fazendo coisas que às vezes não deve. Então, é muita responsabilidade. Nós temos um espírito imortal naquela criança, que vai acessar a sua Winchester, seu HD. E aí nós vamos estar nos comprometendo. Tudo está gravado. À medida que nós vamos evoluindo, o que é bom sobrepõe o que é mal e vai eliminando. Certo? Obrigada, Carlos. Bom, para encerrar então, 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Kardec era meio complicadinho também, né? Gostava de umas perguntas meio... Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão. E a sua maneira de pensar é diferente. De novo, está na intenção. A sua intenção é ver isso, mas a do espírito não é ver esse tipo de coisa. O espírito é a questão de querer evoluir, de querer crescer, de querer ser diferente. E aí tem um comentário de Kardec. O homem, submetido na Terra à influência das ideias carnais, só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem substituir os prazeres materiais. Mas, na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. E então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? Então, quando a gente está na erraticidade, a gente não está pensando, vai ser difícil eu ficar sem usar o cigarro, vai ser muito difícil eu ficar sem o álcool. Como que eu faço? A gente não consegue ver isso, porque a gente está vendo o quanto eu vou ganhar deixando de usar ter esses vícios. Por quê? Porque lá a gente já está vendo o que vai acontecer, né? Eu estou entrevendo isso. Poxa vida, não tendo vícios, não falando mal da vida das pessoas, não fazendo fofoca, não indo... Isso tudo é um bem para mim. Não sendo orgulhoso, não sendo vaidoso. Isso tudo é um bem para mim. Então eu vou conseguir. Vou fazer. Vou buscar. Aqui, a gente vê as coisas materiais, não é? Quando você vai ao médico e o médico diz assim, olha, a partir de agora você não pode mais comer uma carne gordurosa. Nossa, tudo que eu gostava. Por quê? A gente vê esse lado da matéria, que é o que a gente não vê o benefício que isso traz. Porque estamos com a matéria aqui. Tem a matéria falando mais alto. O espírito que habita essa matéria, ele ainda é um espírito em crescimento, em evolução. Há aqueles que já estão mais evoluídos e que vão falar assim, nossa, ainda bem que você tirou isso, porque estava faltando coragem para mim, você me ajudou. Mas há aqueles que vão ficar tristes. O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Eu, por exemplo, adoro tomar injeção, porque é mais rápido. Você ficar tomando remédio, isso... Mas tem coisa que não dá para ser com injeção. Mas eu não gosto de tomar remédio. Eu tomo porque é obrigado. Mas falou assim, tem injeção que salva, que resolve, não que salva, né? Eu quero, eu prefiro. Porque é mais rápido.
2. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido, não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for feliz. Golinho de água. Até aqui, pessoal, nesse parágrafo, tudo bem? Marcelo precisou sair. A doutrina da liberdade de escolha das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer extraordinária quando se considera que os espíritos libertos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim, e esse fim lhes parece muito mais importante do que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, vem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta impureza para o atingir. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, motivo para nos admirarmos que o espírito não dê preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar da vida sem amarguras, que apenas entrevê, e é para atingi-la que procura melhorar-se. Então, quando eu lembro, por exemplo, de Jerônimo Mendonça, que era o gigante deitado, imaginou escolher. Ele não enxergava, ele ficava deitado porque não conseguia, mas após a coluna, não conseguia andar, ele mal ouvia e fazia palestras em casas espíritas. Imaginou o quanto ele conseguiu, mas para isso a gente precisa aceitar muita coisa que a gente ainda discute com Deus, né? Não dá para a gente crescer sem passar pelas dificuldades. Se você tiver uma vida, uma encarnação completamente plana, não plena, plana, você não cresceu, porque não aconteceu nada. A nossa vida não é assim, ela é um mapa cardíaco. Por quê? Tem hora que nós vamos estar mal, tem hora que nós vamos estar bem. E assim é que a gente vai aprender a evoluir, assim que a gente vai aprender a crescer. Isto ainda no estágio de perfeição que nós estamos. É lógico que à medida que você vai evoluindo, vai chegando no nível de regeneração, isso vai mudando. Mas nesse momento, nós não temos muito o que fazer. Como a gente falou em algumas reuniões para trás, aqueles espíritos que vêm para nos ajudar, que estão em missão, esses são diferentes. Mas eles mesmos, se você pegar um Chico Xavier, ele escolheu uma vidinha fácil? Não. Foi uma vida difícil para ele mostrar que é assim que evolui. Depois foi recebido de braços abertos por uma espiritualidade enorme de bons espíritos, inclusive pelo mestre. Então, quer dizer, é diferente. Nós ainda temos muito que aprender, muito que tolerar, muito que ter paciência, muito que perdoar, como falou a Marli na semana passada. E é difícil, né? Tudo bem, pessoal? Não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte de sua vida sem tréguas nem descanso, a fim de ajuntar o necessário para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou de sua própria fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem proporcionar-lhes honra e proveito e as vencerem? Aqui o homem não se submete e não se opõe pelo seu interesse ou pela sua glória? Todos os concursos não são provas voluntárias para melhorar na carreira escolhida?
Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é assim, o decalque da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias daquela. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis, com vistas a um fim mais elevado, porque o espírito, que vê mais longe, e para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugaz, não escolherá uma existência penosa e laboriosa, se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que, se pudessem escolher a sua existência, teriam pedido de príncipes ou milionários, são como os míopes, que não veem o que tocam, ou como as crianças gulosas, que respondem, quando perguntados, que profissão preferem, pasteleiros ou confeiteiros. Bom, para a gente poder crescer, evoluir dentro da nossa profissão, naquilo que a gente escolheu, a gente não tem que estudar muito, não tem que ralar muito. E, às vezes, enquanto você estiver trabalhando, você não para de estudar. E estudar, às vezes, não é formalidade, é buscar se atualizar pela internet, que nós temos uma vantagem muito grande nos dias atuais. Parou, se você parar também, vai ficar desatualizado. Você tem que... Então, é assim a vida do espírito. É um contínuo aprendizado, é um contínuo melhorar-se. Por isso que escolheu o gênero de provas, vai buscar se melhorar, vai buscar um aprendizado. Mas aqui a gente esqueceu, Carlos, como que a gente vai fazer? A gente esqueceu, mas quantas vezes, por intuição, a gente não toma a decisão correta? Por quê? Não vai lembrar para não ter essa necessidade, mas vai ter uma intuição do que caminho seguir. E aí a gente consegue superar os limites, superar as dificuldades, superar as dores e crescer. Essa é a vida do espírito, e essa é a nossa também, não é? Não é assim que é a nossa vida? Você começa lá atrás e vai crescendo e crescendo. Raros são aqueles que em pouco tempo conseguem postos elevados. Tem que trabalhar muito, como ele coloca aqui. Os inferiores, seja na indústria, na ciência, nas artes. Continuamos? Eu só queria fazer uma colocação. Como que um livro, né, escrito tão lá atrás, pode fazer tanto sentido no presente? Né? A espiritualidade nos ensina. Tem coisa que a gente tem que rever, como muito fala o Marcelo, as ciências de hoje são outras. Então, a gente precisa dar atualizada. Mas tem muita coisa, da questão moral dos livros de Kardec, que você pode continuar usando. Por quê? Porque são leis divinas. O que é mutável são as leis humanas. Essas mudam. Tem lugar que tem pena de morte, muito embora tenha diminuído muito hoje, mas ainda tem. Mas a maioria já não tem mais. Então, essas mudam. Mas as leis divinas não mudam. Fiquei impressionada agora. Da mesma maneira, o viajante, no fundo de um vale nevoento, não vê a extensão nem os pontos extremos da sua rota. Mas, chegando ao cume da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que falta percorrer. Vê o final de sua viagem, os obstáculos que ainda tem de vencer e pode então escolher, com mais segurança, os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale, desembaraçado dos liames terrestres, é como o que atingiu o cume. Para o viajante, o fim é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Provas vencidas, imaginou a satisfação, a felicidade que a gente tem? Por quê? A gente passou por aquilo. A gente não vai pisar, aquilo não volta mais. Próxima encarnação é dali para frente. Então, é nisso que a gente precisa ter nosso pensamento. E não ficar questionando. Passou a prova, acabou.
porque você passou por ela. Por isso que é essa felicidade. Todos os espíritos dizem que, no estado errante, buscam, estudam, observam, para fazerem suas escolhas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Não buscamos muitas vezes, através dos anos, a carreira que livremente acabamos por escolher, porque a achamos a mais apropriada aos nossos objetivos? Se fracassarmos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro? Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corpórea mais do que transitória e passageira? Que é outra questão. Se não me falha a memória, é no capítulo 2 do Evangelho, que ele fala sobre a vida futura. Então, nós, ainda por estarmos na carne, a gente só pensa no aqui e no agora. E nós precisamos entender que tudo que nós estamos fazendo aqui hoje reflete na nossa vida futura. Se eu estou fazendo o caminho certo, trilhando um bom caminho, sendo um bom companheiro, sendo uma pessoa do bem, vai refletir lá. Eu vou ter uma encarnação futura melhor. Minha vida futura, a vida é uma só. Eu tenho inúmeras reencarnações. Se hoje eu extraverso, brigo, eu xingo, minha próxima encarnação vai ser muito melhor do que ela? Vai ser melhor porque eu sempre tento crescer, então vai ser melhor. Mas vai ser tão melhor assim? Ou só vai ter aquele passinho? Então, depende muito do que a gente está fazendo. E tudo reflete na nossa vida. O que a gente faz de bem e o que a gente faz de mal. Tudo reflete no nosso corpo. O que a gente come de legal e o que a gente come de mal. O que a gente faz de excesso. Seja nas bebidas, seja nas comidas. Então, e tudo em excesso faz mal. É nisso que a gente precisa se apegar. Entender que para a gente crescer, para a gente evoluir, a gente precisa cuidar do nosso... O espírito precisa ser muito bem cuidado. Queria perguntar uma coisa que não tem diretamente a ver com a questão de hoje, mas de uma forma me referiu a essa situação. Quando uma pessoa teve a vida toda dedicada a praticar a caridade, a fazer o bem ao próximo, a se doar ao próximo, e aí no final da vida adoece, vai perdendo não sei se eu posso usar essa palavra, porque não é exatamente isso, mas, enfim, vai perdendo a consciência completa do que está acontecendo, né? Um Alzheimer, uma demência. E aí começa a ter um comportamento oposto ao que teve durante a vida. Enfim. Não, acho que ela está... Fernando travou. Fernando travou. Está pausado. Deixa ela voltar. Uhum. Hoje a internet não quer colaborar, né? Hoje não. Hoje está... Tá difícil. Hoje está mais... É a primeira vez nossa, né? Encontramos... Primeira vez. Não tá banda larga, tá banda estreita hoje. Eu acho que ela vai cair. Não demora muito assim a sair da... Eu tive que iniciar o meu... Não conseguia, tive que reiniciar. Foi. Olha lá. Aí. Daqui a pouco ela volta. Tem que reiniciar, senão não vai conseguir voltar. Eu também reiniciei. Eu não seria reiniciar, não. Não? Não.
Você vai parar nessa questão, ô Carlos, para me marcar aqui? Pode marcar. Eu vou fazer a 267 essa semana que vem. Você vai fazer a 267 ainda? Ah, não. Semana que vem. Ah, tá. Então eu vou marcar aqui, tá? Pode marcar. Acho que a gente pode ir em frente, e aí depois, quando ela entrar, o que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Mesmo que tiver que responder na próxima semana, não tem problema. Sim, sim. Vai ser com a resposta. Então, vamos prosseguir, né? É a Marli? É a vibração? Sim. Então vamos acalmando nossos corações. Ela voltou. Voltei. Travou aqui. Muito bem. Continua, Fernanda. Será que é para eu continuar ou é para ficar quieta? Não, continua. Não, é para eu continuar. Senhor. Na verdade, estou perguntando isso porque a avó do Pedro está passando por uma situação semelhante e tem me chamado muito a atenção, que é uma pessoa assim, mais humanitária, mais generosa, mais bondosa que eu já conheci é ela. E ela está numa fase agora de falar algumas coisas, em princípio falar, né, apenas, mas ela está doentinha, coisas que eu nunca imaginei que eu fosse ouvi-la falando, sabe? E aí eu não sei se isso tem a ver mais com o corpo, né, a mente que está se deteriorando e tal, ou se tem a ver com a questão espiritual. Fernanda, é muito difícil a gente falar. Por quê? Nós estamos conhecendo, você, o Pedro, conhecem a avó desta encarnação. Neste momento, nós estamos falando desta pessoa. Sim. Esta pessoa fez tudo isso. Agora, de novo, nós temos uma vida única, o espírito é imortal. Então, no perispírito está gravado tudo que é bom e o que é mal. Ela passando por tudo isso, tudo que ela fez de bom, já é um caminho enorme para a futura reencarnação ser melhor. Agora, no final, ela pode, quando fez o seu projeto reencarnatório, ter pedido algumas coisas, como a doença para passar, para superar. Só que isso não é só da pessoa. Quando desencarna uma criança, 1, 2 meses, essa prova é de quem? É da criança ou dos pais? Imaginou você com uma criança de 2, 3 meses e ela falecer? Às vezes não é do espírito, é de quem está por perto. Ela teve uma vida maravilhosa encarnada. Bem e tudo mais. Esse espírito está levando tudo isso que ele fez. E agora, passando por essas dificuldades, será que é para quem isso? Será que é para ela? Ou será que ela está sendo um instrumento para ver se as pessoas que estão próximas estão realmente unidas, querendo esse bem? É muito complicado no diagnóstico, porque você vai ter vários sis. Se. E aí a gente vai. Mas eu tendo a entender que com toda a vida que ela teve, o espírito como imortal tem algumas limitações ainda para passar. E ela está passando agora no final. Que se superar, o espírito superar, então é mais uma para poder superar. E a família está junto. Porque a família também precisa entender. E é difícil. Como diz o padre Fábio de Mello, é na inutilidade que nós conhecemos o amor. E tem mais uma coisa. O nosso orgulho. Quem conviveu com uma pessoa que passou lá 80, 85 anos bem, e de repente começa a cair, o nosso orgulho está ferido. Porque a gente fala assim, por que está assim? Por que não estava do jeito que estava antes? Por que não é a mesma pessoa? Não fez nada. A gente começa a fazer esse questionamento. E nós precisamos entender que a vida útil vai diminuindo. A nossa vida útil está diminuindo. Por quê? Com 30 anos eu fazia umas coisas, que hoje eu com 56 não faço mais. E daqui a 10 anos, com 66, eu não vou fazer isso que eu fazia hoje. E isso tudo
mexe com o nosso brilho, porque a gente vai esquecendo que isso é limitador. E muitas vezes a doença vem para dar um choque na gente, na pessoa, no espírito e naqueles que estão por perto. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Podemos continuar? Sim. Então tá. Então vamos serenando nossos corações, acalmando nosso espírito, né? Senhor, estamos mais uma vez diante de vós, abrindo nossos corações e doando o que nós temos de melhor em forma de vibrações. Vibrando pelo bem universal, por todas as moradas do Pai, pelo planeta Terra e seus países. Deus Pai universal, que a energia presente em todo o universo, desde o início da criação, transforme o nível mental da humanidade, que se estabeleça faixas mentais de bons pensamentos por todo o planeta, que as boas energias que estão em todo o universo nos inspire a paz, o amor, a tranquilidade e a esperança. Que a força divina nos ajude a guiar nossos pensamentos para a paz e para a cooperação e entendimento. E assim todos os povos, nações da Terra se unam em amor e alegria para celebrar a vida. Senhor, vibramos também por Portugal, onde está nossa irmã Conceição, que as boas energias possam chegar até ela. Vibramos também pelo nosso país, Brasil, para que todos os seus dirigentes tenham consciência e condições de dirigir nosso país da melhor forma possível. Também vibramos pela harmonia do mundo, pela difusão do Evangelho e de todas as religiões. Vibramos com muita luz por todos os profissionais, sejam da saúde, educação, enfim, todos os profissionais. Vibramos pelos abrigos, pelos asilos, pelas casas de saúde, pelos orfanatos, pelas cadeias públicas, presídios, seus trabalhadores e seus moradores. Senhor, onde houver um leito de dor, que vossa presença possa estar trazendo sempre luz. Vibramos por todos que se encontram em situação de rua, que tenham um abrigo, consolo material e espiritual. Vibrando por todos que estejam fora do mercado de trabalho, que tenham resignação e fé. Vibrando pela paz entre os homens, pelos espíritos com tarefas evangélicas. Vibrando pelos lares da terra, familiares, amigos, vizinhos, desafetos encarnados e desencarnados. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos discernimento em nossas palavras, amor em nossos relacionamentos e compreensão com aqueles que ainda não nos compreendem. Vibrando pela aliança espírita evangélica e suas elevadas ideias, vibrando pelos nossos estudos, solicitando o nosso mentor individual sempre estar presente, se assim for a vontade do Pai. Vamos mentalizando Jesus, entrando no nosso lar, envolvendo a todos com muita luz, serenidade, fortalecimento. E com muito respeito e amor, solicitamos a equipe do irmão Bezerra de Menezes que possa fluidificar nossas águas, para que dentro dela tenha o necessário para o espírito e para o corpo físico. Se assim for a vontade do Mestre Jesus. Vamos deixar também uma vibração em aberto, com muito amor e carinho, para que a espiritualidade utilize onde fizer necessário. Nosso Divino Mestre Salvador,
Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar nesta vibração de amor e paz e vamos fazer a nossa lista dos assistidos. Vamos pedir, Pai, por Ademir Eduardo Bento, Adolfo Legnar, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Aline Malanga, Alexandre de Menezes, Amanda Machado, Ana Júlia Machado, Ana Paula Ferreira Rovani, Ana Regina Zuqueto de Menezes, Andresa Goulart Soares, Antônio Expedito dos Santos, Antônio Carlos Gise, Arthur Mazuti, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Bernardo Malanga de Souza Coelho, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Débora Gaudêncio, Dirceu de Oliveira, Domingos Roque Galvani, Douglas Abinagim, Edna Cristina Goulart, Edna Jimenezes, Eduarda Gise Roque, Eduardo Machado, Elvira Saran, Fábio Ribas Kramer, Fátima Dias, Fernando Nunes de Oliveira, Flaviana Assunção, Francisco Manuel Casselli de Menezes, Gabriel Mazuti, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Giovana Kramer, Guilherme Gabriel Romanelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa Kramer, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Ivanete Correia de Moraes, Jane Augusta Pires Pereira, Janice Cassiolato Marques Guaçábia, Jéssica Santos Silva, João Abinagim Filho, João Maringlo, João Nunes Cassiolato Oliveira, Jobe Ferreira Nogueira, José Carlos Gonçalves, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Profilha Julice Mazuti Pazuti, Juliana Marsola, Kelly Toesca Feliciano, Lacácio Arruda, Leonardo Correia Inafuco, Lesiana Santos Silva, Liliane Giglio Figueiredo Pereira, Liliane Bleila Martinez Bife, Lloyd Teodoro Ribeiro, Lucimara Oliveira Salles, Luciana Rota, Lúcio Souza Coelho, Marcela Fortini, Márcio Luiz Pazucchi, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marcos Giardi, Margarida Conceição, Maria Carolina Francione, Maria Camila Cruz, Maria Carolina Francione da Silva, Maria Clara Campos Ferreira, Maria Cecília Pires Pereira, Maria Cristina Casselli de Menezes, Maria Helena Valim Pérez, Maria Júlia Mandadori Lima, Maria Luísa Mandadori de Carvalho, Maria Paula Santos Silva, Mariana Pistelli, Mariane Straza, Marlene Midon, Marta Helena Abinagim Gelson, Mauro Perini Antunes Ribeiro, Michel Zampar Silva, Monize Galante,
Oswaldo Antônio Fantini Júnior, Neide Goulart Olinda, Paulo César da Silva, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamur, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapeira, Samuel Rosa Severino, Sandra Marina Legnaro, Sérgio Henrique Anequini, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Binagim, Sofia Almeida, Suzete Carvalho Kramer, Tadeu Benetti, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tatiana Aparecida Fontini Roseto, Tainá Andrade, Thaís Damasceno Rezende, Terezinha de Jesus Vilaça Cassiolato, Wanda Gonçalves dos Santos de Rezende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Valquíria Machado Lessa, Wesley Rota, William Abinagim. Vamos pedir também a todas as escolas do Brasil e do mundo, todos os alunos e professores, escolas EPTE, Instituto e todas as escolas de Casa Branca. Vibramos também pelo abrigo de idosos de Casa Branca e para todos os abrigos do Brasil e do mundo. E neste momento vamos fazer a nossa lista dos irmãos desencarnados. Muita luz a estes irmãos. Adriana Benedetti, Alan Rangel Filho, Ana Paula Brando de Lena, André Maringlo, Arival Kramer, Arthur Inácio Mateus, Isis Miguelito, Assis Miguelito, Bárbara Menegatti, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Paluan, Daniel José Rita, Dave Maclian, Denis Amaro de Lena, Diogo Gonçalves de Almeida, Elizabeth Terreiro, Fernanda Ranzani, Giovanni Silva Pereira, Hélia Coelho, Isadora Machado, Juliene Rodrigues Hermenegildo, Oswaldo Sabaini, Lucinéia Marli Vasconcelo Paiva, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Cosse, Maria Benedita Dias, Maria da Penha Gato, Maria Elisa S. Moraes, Maria José Malafate da Silva, Maria Terezinha Carvalho, Mariana Piccolo, Mateus Henrique de Oliveira, Maurício César da Silva, Maurício Zanqueta, Neuza Corso, Oswaldo Soares de Oliveira, Silvio Medeiras, Terezinha de Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino, Vitor José Pereira, Valesca Gomes de Souza Dalbério. Que assim seja. E assim, com muito amor no coração, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais esse domingo de estudos e de vibrações. E que nós possamos ter uma semana abençoada e praticarmos tudo o que estudamos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que o leve ao amor. Onde houver ofensa, que o leve ao perdão. Onde houver discórdia, que o leve à união. Onde houver dúvida, que o leve à fé. Onde houver erro, que eu leve à verdade. Onde houver desespero, que eu leve à esperança. Onde houver tristeza, que eu leve à alegria. Onde houver trevas, que eu leve à luz.
Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoado que é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Todos bem. Graças a Deus. Beleza. Muito bem. Então, quarta-feira temos a nossa reunião de vibrações, né? Ok? Um Exatamente. ótimo domingo para todos vocês, uma ótima semana. Boa semana a todos nós. Um abraço a todos. Inter. Pessoal, Deus abençoe. Tchau, dona Clara. Tchau, dona Clara. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Uma semana de luz. Tchau, tchau. Tchau.